A neve cai sem parar. O vento uiva como se quisesse arrancar tudo do caminho. Em meio à tempestade, um homem luta para sobreviver. Seu corpo está gelado, os músculos rígidos. A respiração é curta e ofegante. Ele sente que está no limite. O branco da neve ao seu redor parece um túmulo esperando para engoli-lo. Cada segundo ali é uma batalha contra a morte. Mas então, um som distante. Passos pesados cortando a neve. Algo está vindo. O que poderia ser? Lobos? Um urso? Ou talvez, um milagre? De repente, uma silhueta surge na névoa branca. Um cavalo. Majestoso, imponente. Ele não foge do homem à beira da morte. Pelo contrário, se aproxima, observa, quase como se entendesse sua dor. E naquele momento, quando tudo parecia perdido, algo impossível acontece. O cavalo faz algo que ninguém acreditaria se não tivesse sido registrado. Uma história de coragem, mistério e um laço inexplicável entre o homem e o animal está prestes a ser contada. Prepare-se para uma das histórias mais incríveis que você já ouviu. O impossível aconteceu naquele dia congelante. E você vai descobrir agora. Imagine estar sozinho no meio do nada, cercado por neve por todos os lados, sem abrigo, sem comida, sem esperança. O frio cortante adormece seus sentidos e você sente seu corpo desistindo pouco a pouco. Esse foi o cenário de um viajante que enfrentou a morte cara a cara. Um homem que, perdido em uma nevasca, viu sua vida se apagar lentamente enquanto o gelo o consumia. Mas às vezes, o destino tem planos diferentes. Às vezes, a ajuda vem de onde menos se espera. Um cavalo, uma criatura selvagem, apareceu do nada. Mas o mais impressionante não foi sua aparição, foi o que ele fez. Cavalos são animais majestosos, inteligentes e, em alguns casos, extremamente protetores. Mas será que um cavalo poderia entender que um humano estava à beira da morte? Como ele poderia saber que precisava agir para salvar aquela vida? Essa história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre o inexplicável, sobre o instinto de um animal e o poder de algo maior. Um momento único em que homem e cavalo desafiaram a lógica e criaram um vínculo eterno. Agora, imagine-se no lugar dele. E se fosse você, perdido, sem forças, sentindo o frio consumindo cada parte do seu corpo, acreditando que era o fim. E de repente um milagre acontece. Agora pare e pense. Quantas histórias assim passam despercebidas? Quantos atos incríveis da natureza e dos animais nunca são contados? Se essa história mexeu com você, se fez seu coração acelerar ou sua mente questionar, então você precisa fazer algo agora. Deixe seu like agora mesmo. Assim, mais pessoas poderão conhecer essa história inacreditável. Se inscreva no canal. Aqui sempre trazemos histórias que vão te prender do começo ao fim. Ative o sininho, porque você não vai querer perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Não deixe essa jornada acabar aqui. Faça parte da nossa comunidade e ajude a espalhar histórias incríveis como essa. Clique agora, apoie o canal e embarque nessa aventura com a gente. Nos dias anteriores à tragédia, tudo parecia normal. O viajante era experiente, conhecia a região, sabia lidar com o frio. Ele havia planejado sua jornada minuciosamente. Mas como sabemos, a natureza é imprevisível. O que começou como uma caminhada tranquila, logo se transformou em um pesadelo. As montanhas cobertas de neve pareciam calmas, mas uma tempestade estava prestes a se formar. O viajante não se preocupou. Ele já havia passado por nevascas antes. No entanto, essa seria diferente. O vento aumentava a cada hora, trazendo flocos de neve cada vez mais densos. A visibilidade caiu rapidamente, e em poucos minutos, o caminho antes familiar se tornou um labirinto branco sem fim. Cada passo era um desafio. A neve subia até os joelhos, tornando impossível caminhar com rapidez. O frio se intensificava, atravessando todas as camadas de roupa. E, quando ele percebeu, já estava longe demais para voltar. O pior ainda estava por vir. Ele não sabia, mas a tempestade que se aproximava era mais violenta do que qualquer outra que já havia enfrentado. Tudo aconteceu em questão de minutos. O céu, antes apenas nublado, se transformou em um manto cinzento e ameaçador. Os ventos cortantes gritavam entre as montanhas,
trazendo consigo um nevoeiro tão denso que mal era possível enxergar 1 metro à frente. A neve caía em rajadas violentas, tornando impossível continuar a caminhada com segurança. A temperatura despencava rapidamente, e cada gota de suor que escorria pelo rosto do viajante congelava instantaneamente. Ele tentava se orientar pelo mapa e pela bússola, mas nada parecia fazer sentido. O horizonte sumira. O chão estava coberto por uma camada tão espessa de neve que não dava para distinguir gelo sólido de superfícies traiçoeiras. O frio agora não era apenas desconfortável, era perigoso. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las dentro das luvas. A respiração se tornava mais difícil, pesada, cada vez mais curta. A sensação de perigo iminente aumentava a cada segundo. Ele sabia que precisava encontrar abrigo. Mas como, se tudo ao redor era um mar infinito de gelo e vento? Foi nesse momento que ele percebeu. Estava perdido. O frio intenso começava a cobrar seu preço. Seu corpo já não respondia da mesma forma. O calor natural se dissipava rapidamente, e a roupa que antes parecia suficiente, agora não passava de um mero tecido congelado contra a pele. Ele tentava se manter em movimento, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. O peso da neve sobre seus pés era insuportável. A hipotermia começava a se instalar. Ele tremia incontrolavelmente. Os dentes batiam com tanta força que parecia que poderiam quebrar. Mas então, algo pior aconteceu. Seu corpo começou a parar de tremer. Esse era um sinal alarmante. Significava que seu organismo estava desistindo. Seus sentidos começaram a falhar. A mente ficava confusa. Pensamentos aleatórios surgiam. Lembranças de infância misturavam-se à realidade. Seu coração batia mais devagar. Era como se o frio estivesse roubando sua vida pouco a pouco. Ele sabia que precisava encontrar um lugar seguro, mas seus músculos estavam rígidos, pesados. Cada movimento era um esforço gigantesco. A consciência oscilava. O medo de nunca mais acordar tomava conta. Mas naquele momento, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele caiu. O chão gelado parecia sugar o pouco de calor que ainda restava em seu corpo. Sua visão escurecia, os sons do vento ficavam mais distantes. Era o fim? Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Seu corpo estava pesado, cansado demais. A neve começou a cobri-lo lentamente. A sensação era estranha. Em vez de sentir mais frio, um calor inexplicável tomava conta de seu peito. Ele já ouvira falar sobre isso antes. Pessoas que morrem congeladas relatam sentir calor antes do fim. O cérebro prega peças. Ele não queria aceitar, mas sabia que estava nos últimos momentos de vida. Tudo o que poderia fazer agora era fechar os olhos e esperar. Uma última lembrança veio à mente. Sua família, seu lar. Ele tentou segurar essa imagem, mas tudo começou a se apagar. O tempo parou, o vento diminuiu, a dor sumiu, e então, um som. Algo se movia na neve. Passos pesados. Seu coração, quase parando, acelerou. Ele não estava sozinho. O viajante mal conseguia manter os olhos abertos. O frio o envolvia como um cobertor de gelo, sufocante e mortal. O tempo parecia desacelerar. Tudo ao redor se tornava um borrão branco, indistinguível, como se o próprio mundo estivesse desaparecendo. O silêncio era absoluto, exceto pelo barulho abafado da neve caindo e do vento cortando ao longe. Ele sabia que não havia muito tempo. Seu coração batia cada vez mais devagar. Seus pulmões pesavam como se estivessem cheios de chumbo. Seu corpo desistia, entregando-se ao inevitável. Seus pensamentos se tornavam cada vez mais desconexos. Era como se estivesse entre dois mundos, à beira do abismo entre a vida e a morte. Ele pensou na família, nos momentos felizes de sua vida, e sentiu um arrependimento profundo. Era esse o fim? Morreria ali, sozinho, soterrado pela neve, sem que ninguém jamais soubesse o que aconteceu? E então, um ruído, quase imperceptível no meio do silêncio absoluto. Um som de passos pesados quebrando a camada de gelo. Lentamente, ele tentou abrir os olhos, mas tudo o que viu foi uma sombra. Algo grande se aproximava, e não era humano. O som se repetia.
Passos lentos, ritmados, um estalo seco a cada movimento, como se algo pesado estivesse se aproximando. O viajante, já quase inconsciente, tentou distinguir o que era. Sua mente confusa tentava raciocinar. Um urso? Um lobo? Um perigo ainda maior? Ele não tinha forças para fugir, nem para se defender. Mas à medida que os passos se aproximavam, algo estranho aconteceu. A presença não parecia ameaçadora. Pelo contrário, havia algo curioso na maneira como se movia, como se estivesse procurando algo. O viajante não conseguia enxergar direito, mas sentiu um cheiro forte de pelos molhados e terra. Seu coração, quase congelado, tentou bater um pouco mais rápido. Era um animal, mas não qualquer animal. Os passos pararam ao seu lado. Algo quente e úmido tocou seu rosto. Um focinho. O viajante sentiu o leve roçar de pelos macios contra sua pele endurecida pelo frio. O animal farejava, sentia sua respiração fraca. E então, o inesperado aconteceu. A tempestade ainda rugia ao redor, mas no meio da névoa gelada, uma silhueta se desenhou. Forte, imponente, resistindo ao vento e ao frio como se a neve nada significasse. O viajante, lutando para manter a consciência, finalmente viu. Um cavalo. Era um animal grande, com uma pelagem densa e espessa, coberta por flocos de neve congelados. Seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha, quase como se entendessem a gravidade da situação. Mas por que um cavalo estaria ali, no meio de uma nevasca mortal? Não era um território comum para cavalos selvagens. O viajante tentava juntar forças para se mover, mas cada músculo de seu corpo estava paralisado pelo gelo. Seus dedos estavam dormentes, suas pernas imóveis. O cavalo continuava parado ali, observando-o com atenção, como se estivesse tentando decidir algo. E então, sem aviso, o animal deu um passo à frente. Aproximou-se ainda mais e fez algo inacreditável. O cavalo não fugiu. Não ignorou o homem caído na neve. Pelo contrário, ele se inclinou sobre ele, examinando-o cuidadosamente. Seu grande focinho pressionou suavemente o peito do viajante, como se estivesse tentando acordá-lo. O toque quente do animal foi um choque em meio ao frio congelante. Pela primeira vez em horas, o viajante sentiu calor, mesmo que apenas um pouco. Mas por que o cavalo estava ali? O que ele queria? O homem tentou levantar uma das mãos, com dificuldade extrema. O cavalo não recuou. Pelo contrário, ficou ainda mais próximo, balançando a cabeça levemente, como se incentivasse o movimento. Isso não fazia sentido. Um cavalo selvagem não deveria agir assim. Era como se soubesse que ele estava morrendo e quisesse ajudar. O vento cortante continuava, mas o animal não se movia. Ele estava ali por um motivo. O viajante, com as últimas forças que tinha, percebeu que aquele cavalo era sua única chance de sobrevivência. O cavalo fez algo ainda mais inacreditável. Ele se abaixou ao lado do viajante, pressionando seu corpo quente contra o dele. Aquele calor inesperado trouxe uma nova onda de esperança. O homem ainda estava fraco, mas sentia seu corpo reagindo minimamente ao calor do animal. O cavalo não parecia estar ali por acaso. Era como se soubesse exatamente o que precisava fazer. A cada minuto, o calor do cavalo ajudava a impedir que a hipotermia tomasse conta completamente. O viajante começou a recuperar um pouco da consciência. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que aquele cavalo realmente entendia sua situação? Ou será que era tudo uma coincidência? Não importava. O que importava era que, por algum motivo, ele ainda estava vivo. E o cavalo ainda não havia terminado. O animal se levantou e olhou fixamente para o homem, como se estivesse esperando algo. O viajante tentou se mover, mas não conseguia. Foi então que o cavalo fez algo ainda mais inacreditável. Ele começou a empurrá-lo com o focinho, tentando fazer com que ele reagisse. O homem percebeu que, se quisesse viver, precisava se agarrar àquela chance. Reuniu todas as forças que lhe restavam e tentou se mexer. A cada pequeno movimento, o cavalo permanecia ali, atento, como se soubesse que não poderia deixá-lo desistir. Ele não entendia o porquê, mas aquele animal parecia determinado a ajudá-lo. Cavalos não costumam agir assim com estranhos, especialmente em um ambiente tão hostil. Mas ali estava ele, um guardião inesperado no meio da tempestade.
O viajante agarrou-se à crina do cavalo, tentando puxar-se para cima. Seus músculos gritavam de dor, mas ele não podia parar. O cavalo permaneceu firme, permitindo que ele se apoiasse. A esperança renascia. O viajante sentia cada fibra do seu corpo protestando contra o esforço, mas não podia desistir. Ele precisava confiar no cavalo que, de maneira inexplicável, estava ali para ajudá-lo. Com grande esforço, agarrou-se à crina espessa do animal e tentou se levantar. Seus músculos estavam rígidos e doloridos, mas o calor que emanava do cavalo lhe dava forças. O animal permaneceu imóvel, firme como uma rocha, permitindo que o homem se apoiasse. A cada tentativa, ele sentia seu corpo ganhando um pouco mais de mobilidade. O cavalo, como se compreendesse sua luta, não o apressava nem se afastava. Ele apenas ficava ali, garantindo que seu novo amigo não desistisse. Depois de minutos que pareceram uma eternidade, o viajante conseguiu ficar de joelhos. Seu coração batia acelerado, o frio ainda o dominava, mas agora havia algo diferente. Ele não estava mais sozinho. O cavalo havia lhe dado uma segunda chance, mas ainda havia um desafio maior: sair dali antes que a tempestade consumisse os dois. O cavalo parecia saber disso, porque logo deu o próximo passo. O cavalo, percebendo que o homem ainda não conseguia andar sozinho, começou a agir de forma impressionante. Primeiro ele se inclinou levemente para o lado, como se quisesse que o viajante se segurasse nele. Seus olhos escuros e inteligentes pareciam dizer: "Agarre-se a mim, eu vou te tirar daqui." Com extrema dificuldade, o homem envolveu um braço ao redor do pescoço do animal. Sentia-se exausto, mas não tinha outra opção senão confiar nele. O cavalo começou a andar devagar, testando se ele conseguia acompanhá-lo. O vento cortante dificultava os movimentos, mas a presença do animal dava ao viajante um novo senso de propósito. Cada passo parecia interminável. A neve ainda cobria tudo e a tempestade continuava feroz. No entanto, o cavalo nunca hesitou. Ele andava com firmeza, guiando o homem por um caminho invisível que ele parecia conhecer. O viajante não entendia como aquele animal sabia para onde ir, mas algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. A caminhada era uma verdadeira batalha contra a natureza. O frio não dava trégua e a neve dificultava cada passo. O homem sentia que a qualquer momento suas pernas poderiam falhar, mas sempre que vacilava, o cavalo parava e esperava pacientemente. O vento rugia como se estivesse furioso com o fato de que ele ainda estava vivo, mas o cavalo avançava com determinação, desafiando a tempestade com sua força inabalável. O viajante, mesmo debilitado, começava a reconhecer algo familiar no trajeto. Não havia pontos de referência visíveis, mas de alguma forma, o cavalo estava guiando-o na direção certa. O homem mal conseguia acreditar. Como era possível? Como aquele animal sabia exatamente para onde levá-lo? A nevasca começava a perder força. O horizonte, antes apenas um véu branco sem fim, agora revelava sombras distantes. E, entre elas, algo brilhou com um tom alaranjado. Uma luz. A cabana estava perto. O viajante não acreditava no que via. A luz tremeluzente de uma cabana solitária indicava que havia alguém ali. Mas ele ainda precisava chegar até lá. Seus pés estavam dormentes, seus movimentos lentos, mas agora ele tinha uma meta clara: sobreviver. O cavalo parecia entender a importância daquele momento. Com um último esforço, ele andou um pouco mais rápido, incentivando o homem a continuar. O viajante reuniu todas as suas forças restantes e deu os últimos passos até a porta da cabana. Com as mãos trêmulas, bateu contra a madeira maciça da porta. Por um momento, nada aconteceu, mas então, um barulho de passos do lado de dentro. A porta se abriu e um rosto surpreso apareceu. A pessoa dentro da cabana rapidamente puxou o viajante para dentro, cobrindo-o com cobertores e lhe dando algo quente para beber. Ele tentou falar, contar o que aconteceu, mas as palavras mal saíam. Então, olhou para fora, para seu salvador. O cavalo estava parado ali, observando. Mas antes que pudesse reagir, ele desapareceu. Dentro da cabana, a lareira crepitava, espalhando um calor acolhedor. O viajante, ainda tremendo, sentiu a vida voltando aos poucos. As mãos que antes estavam rígidas, agora se mexiam. Sua mente voltava ao presente.
As pessoas ao seu redor lhe fizeram perguntas. Como ele chegou ali? Como sobreviveu à tempestade? Ele olhou para eles, ainda sem acreditar no que tinha vivido, e contou sobre o cavalo. O animal que apareceu do nada e o guiou pela tempestade, que o aqueceu, que o incentivou a continuar. Houve silêncio. As pessoas se entreolharam. Alguém finalmente falou: aqui não há cavalos selvagens, não nessa época do ano, nem nessa região. O viajante ficou perplexo. Ele tinha certeza do que havia vivido. Ele sentiu o toque do animal, seu calor, sua força. Mas se não havia cavalos por ali, quem ou o que o salvou? Na manhã seguinte, quando finalmente conseguiu sair para procurar o cavalo, tudo o que encontrou foi neve intocada. Nenhuma pegada. Nenhum sinal de que um cavalo esteve ali. O viajante sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. O cavalo era real. Ele tinha certeza. Mas por que não havia rastros? Como ele simplesmente desapareceu? Foi quando um dos moradores da região mencionou algo estranho. Uma lenda antiga sobre um cavalo que aparece para ajudar viajantes perdidos na neve, mas que nunca pode ser encontrado depois. Seria isso apenas uma coincidência? Ou aquele cavalo era algo além da compreensão humana? Especialistas em comportamento animal afirmam que cavalos possuem um instinto extremamente desenvolvido para detectar o perigo. Eles conseguem sentir mudanças no clima, encontrar caminhos seguros e até reagir a emoções humanas. Mas mesmo com todas as explicações científicas, o caso do viajante continua um mistério. Como um cavalo pode aparecer do nada, ajudar um homem prestes a morrer e depois desaparecer sem deixar rastros? Muitas histórias sobre animais que salvam vidas desafiam a lógica, mas algo nessa história a torna ainda mais especial. O que realmente aconteceu naquela nevasca? Foi apenas o instinto animal ou algo maior estava em jogo? Será que esse cavalo foi enviado por um propósito superior? O que você acha? Você acredita que os animais têm um sexto sentido para ajudar os humanos? Ou talvez essa história seja mais do que apenas um ato de instinto? O vento rugia, a neve caía sem piedade e a morte parecia certa. Mas no momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, um cavalo apareceu. Não apenas um animal, mas um verdadeiro guardião em meio à tempestade. Ele não hesitou, não temeu, não fugiu. Ao invés disso, fez o impossível. Com seu calor, sua presença e seu instinto inexplicável, ele deu a um homem uma segunda chance de viver. Mas quem era esse cavalo? Apenas um animal seguindo um impulso natural? Ou um mensageiro enviado por algo maior? Como explicar sua chegada na hora exata, sua insistência em manter o viajante vivo e sua súbita e misteriosa partida? A verdade é que algumas histórias não precisam de explicação. Elas apenas existem para nos lembrar de que, às vezes, os milagres acontecem nas formas mais inesperadas. Seja destino, instinto ou algo além da nossa compreensão, uma coisa é certa. Naquela noite, entre a neve e o silêncio mortal, um homem sobreviveu porque um cavalo escolheu salvá-lo. E essa, sem dúvida, será uma história lembrada para sempre. Você chegou até aqui, então preciso te dizer algo importante. Essa história não é apenas sobre sobrevivência. É sobre o inesperado, sobre como pequenos gestos, até mesmo de um animal, podem mudar tudo. Se esse cavalo não tivesse aparecido, esse homem jamais teria contado sua história. Agora pense, quantas vezes na vida recebemos ajuda de onde menos esperamos? Quantas vezes algo ou alguém nos estendeu a mão no momento exato? Se essa história mexeu com você, se te fez refletir sobre o poder do destino, da compaixão e da conexão entre seres vivos, então quero te pedir um favor. Deixe seu like agora mesmo. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias impactantes como essa. Se inscreva no canal, porque juntos podemos espalhar ainda mais histórias que transformam e inspiram. Ative o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Se essa história te tocou, compartilhe esse momento comigo. Faça parte dessa jornada. Apoie esse canal e vamos juntos descobrir o extraordinário escondido no mundo ao nosso redor.